Você já fez algo certo, mas pelo motivo errado? Ou então, já tomou decisões equivocadas que te custaram algo muito valioso? Ou ainda já fez algumas ações em público que deveriam ter sido resolvidas de modo particular? Esses são alguns dos assuntos que nós vamos tratar hoje. Bem-vindos ao Juntas no Propósito. O meu nome é Keila, eu falo da cidade de Fernandópolis e faço parte dessa comunidade de mulheres que juntas têm o propósito de te aproximar do seu pai. Hoje vou compartilhar com vocês as minhas reflexões do livro de Esther, capítulo 1. Normalmente, quando nós ouvimos algo sobre o livro de Esther, são reflexões relacionadas exatamente à protagonista dessa história, a Esther. Mas o capítulo 1, ele aborda dois outros importantes personagens aos quais nós temos muito o que aprender com eles. São o rei Xerxes, ou o rei Assuero, que é a mesma pessoa, mas ele é chamado por esses dois nomes, e a rainha Vasti, ou Vasti. A história do livro de Esther, ela acontece no contexto do reinado do rei Xerxes, ou rei Assuero. Os acontecimentos que nós vamos analisar aqui neste vídeo, do capítulo 1, eles acontecem no terceiro ano do reinado do rei Xerxes. Ele reinou no total por cerca de 21 anos. Então, esses acontecimentos foram bem no início do seu reinado. O Xerxes, ele era um rei do Império Persa. Então, ele reinava sobre um total de 127 províncias. Era um território bem extenso, né? No texto diz que o território onde ele reinava ia desde a Índia até a Etiópia. Então, a Pérsia, ela cresceu bastante depois com a queda do Império Babilônico, e ele reinava sobre todas essas províncias. O trono dele era na cidade de Suzã. E essas são informações só, né, para contextualizar antes da gente entrar aqui na história. Então, no terceiro ano do reinado de Xerxes, ele deu um banquete. Aqui no versículo 2 diz, deu um banquete a todos os seus nobres e oficiais. Estavam presentes os líderes militares da Pérsia e da Média, os príncipes e os nobres da província. Agora, aqui que vai entrar a nossa primeira reflexão. Preste bem atenção. O banquete, ele durou 180 dias no total, que o rei Xerxes promoveu. Então, ele mostrou, né, aqui neste banquete de 180 dias, a sua riqueza, a riqueza grandiosa, né, do seu reino. Aqui no versículo 4 diz... durante 180 dias, ele mostrou enorme riqueza de seu reino e o esplendor e a glória de sua majestade. Bom, o primeiro ponto que eu quero abordar com você é esse: a motivação do que nós fazemos. Normalmente, o objetivo central de um banquete é uma comemoração, uma celebração, reunir a família, reunir os amigos, ou pelo menos é o que normalmente é e deveria ser, né? Mas aqui, no caso do banquete oferecido pelo rei Xerxes, a motivação dele era exibir o seu poder. Naquela época, né, era comum oferecer banquetes, mas não um banquete de 180 dias, né, tão longo, por um período tão longo quanto esse que o rei Xerxes ofereceu. E a motivação, o que ele ofereceu esse banquete? Era a sua demonstração de riqueza, de glória, a sua própria demonstração de majestade, né? Então, o que eu te convido hoje a refletir é sobre essa motivação na nossa vida. Qual a motivação daquilo que nós temos feito? O que nos motiva a fazer o que nós fazemos? Muitas vezes nós fazemos algo bom, mas nós fazemos pelo motivo errado. E às vezes a motivação é ruim, por mais que o que nós fazemos seja bom. E Deus, ele olha exatamente para isso no nosso coração. Quando o profeta Samuel, ele vai ungir um novo rei para Israel, ele vai até a casa de Jessé, e Deus diz para ele isso: o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então aqui, né, nessa situação, nesse banquete, o que as pessoas estavam vendo diante dos seus olhos? Né? A fartura, a generosidade do rei. Inclusive, né, nos versículos seguintes, que diz que o rei
após esse período de 180 dias, ele ainda deu uma continuação do banquete, como se fosse um segundo banquete, de mais 7 dias para todos os moradores de Suzã, que era, né, a cidade onde ficava ali o seu trono. E todos eles, sem exceção, pôde participar, então, desse banquete, do mais rico ao mais pobre, diz aqui. Então, o que as pessoas viam, né, diante ali aquele rei? Que ele não fazia distinção de pessoas e que ele queria incluir a todos e queria comemorar com todos, né? Os versículos 7 e 8 dizem assim: pela generosidade do rei, o vinho real era servido em grande quantidade, em diferentes taças de ouro. Por ordem real, cada convidado tinha permissão de beber o quanto desejasse, pois o rei tinha dado instruções a todos os mordomos do palácio que o servissem à vontade. Olha só, que rei generoso, né? Isso é um fato. Mas o que estava motivando toda essa generosidade dele era, na verdade, impressionar as pessoas. Não era o ato de servir, e sim o ato de ostentar. Né? E o que acontece quando as pessoas se colocam nessa motivação, né, de ostentar? O versículo 10 diz o seguinte, que no 7º dia, né, no último dia desse segundo banquete, dessa continuação, desse banquete que ele ofereceu para a população em geral, o rei ele já estava um pouco alegre por causa do vinho. E aí o que ele faz? Ele manda os oficiais que serviam ele trazer a rainha Vasti até ele, usando a coroa real. Mas o ponto-chave está aqui no versículo 11. Ele queria mostrar aos seus súditos e aos nobres a beleza dela, pois era de fato muito bonita. Então ela era muito bonita, isso é um fato. Porém, mais uma vez, o objetivo do rei era mostrar, era expor, né, a ostentação ali em relação à rainha, a beleza da rainha. Ele queria mais uma vez, né, demonstrar esse poder dele, essa ostentação, e agora usando a rainha. E o que acontece aqui é surpreendente, né? No versículo 12 diz: quando, porém, os oficiais transmitiram a ordem do rei à rainha Vasti, esta se recusou a ir e o rei ficou furioso, indignado. Então, olha só, ele foi afrontado, envergonhado, por isso ele ficou tão furioso, né, tão indignado. E esse é o resultado de quando a motivação é errada. Vergonha, desapontamento, foi o que aconteceu com o rei, né? Então, Keila, foi errado, né, o banquete oferecido pelo rei? Não cabe a nós dizer que foi errado, que não foi errado. O banquete oferecido por ele foi um evento político, estratégico. Ele estava ali tentando consolidar alianças, né? Mas para nossa vida, o que nós temos que trazer, né? Qual é a minha oração em relação a isso? É que tudo o que nós fizermos na nossa vida, eu e você, tenha uma motivação genuína, uma motivação pura, que as nossas atitudes, elas não tenham esse objetivo de nos engrandecer, de nos exaltar, mas que sejam realmente verdadeiras, né? Que a nossa generosidade seja por servir e não por ostentar. Então essa é a minha oração, e que nunca nós venhamos, né, usar principalmente pessoas para a nossa própria ostentação, como o rei aqui, né, queria utilizar a rainha Vasti. O Senhor, ele envergonha aqueles, né, que tentam se exaltar a si mesmos. Então que eu e você sejamos exaltados por Deus, quando for o tempo dele nos exaltar, se ele quiser nos exaltar, e não por nós mesmos, né? Então essa é a minha oração para mim e para você, para minha vida e para sua vida também. Quem é a rainha Vasti, né? Ela fez certo em recusar a ordem, né, do rei, ou ela fez errado em se impor, e aí? Bom, nós vamos sempre lembrar que quando nós refletimos na Bíblia, nós não temos um papel de julgamento, de dizer, né, que uma pessoa foi errada, de condenar aquela pessoa. Nós não temos esse papel, mas nós podemos trazer isso como reflexo para a nossa vida. Então, o que diz aqui sobre Vasti? O versículo 9, ele diz que Vasti também estava oferecendo um banquete às mulheres no palácio,
paralelamente ao banquete que o rei estava oferecendo. Então, se nós olharmos pelo lado pessoal, para a intenção do rei, que era exibir Vasti, nós vamos dizer, bom, ela estava certa, né? Ela não era obrigada a aceitar ser exibida como um troféu pelo rei. Mas, se nós olharmos pelo lado do compromisso, com o seu papel, o seu propósito de rainha, Vasti precisava, né? Ela tinha responsabilidades a ser cumpridas. Então, ela precisava ir ali até ao povo que esperava por ela, né? Então, esse banquete, lembra-se que ele era um banquete estratégico, né? Ele envolvia ali questões políticas para o fortalecimento do reino, estava bem no início do reinado do rei Xerxes. Então, essa recusa que Vasti coloca, ela não prejudica só ela mesma, ela não prejudica só o rei, mas ela também prejudica o reino como um todo. No versículo 16, inclusive, diz o seguinte, ó. A rainha Vasti não ofendeu somente o rei, mas também todos os nobres e os povos de todas as províncias do rei Xerxes. Isso é um ponto muito delicado, porque nós precisamos ter muito temor com as nossas atitudes, nós precisamos ser muito prudentes, porque às vezes pode até parecer justo para nós o que nós estamos fazendo, o que nós estamos decidindo, mas se essa ação ela for afetar outras pessoas, né, ela for afetar um propósito, uma responsabilidade, então nós precisamos estar muito atentos, né? Os versículos 17 e 18, na continuação, dizem que as outras mulheres da nobreza ficariam sabendo disso, né, do ocorrido, o que Vasti fez, e elas também agiriam da mesma forma, desprezando os seus maridos, o que causaria desrespeito e discórdia. Então isso é muito delicado. Muitas vezes as nossas ações, elas tornam-se referência para outras pessoas, sendo atitudes boas ou ruins. Então quando eu tenho uma atitude boa, pode ser uma referência positiva para outra pessoa. Mas quando eu tenho uma atitude, né, que interfere negativamente, eu posso também ser referência para outras pessoas replicarem essa atitude. Então, por mais que aparentemente a atitude de Vasti ela tenha sido justificável, tornar essa atitude pública foi um tanto que desastrosa, né? Existem coisas que não se resolvem em público, mas em particular. Então, Vasti, ela negou uma ordem do rei em público e todos ficaram sabendo daquilo, né? Quando nós tivermos um problema, trazendo isso para nossa vida, com o nosso cônjuge, com os nossos amigos, a nossa família, qualquer pessoa, né? Nós precisamos resolver isso no particular. E em público nós precisamos honrar a pessoa, né? Principalmente no caso aqui do rei e da rainha, que eram cônjuges. Então nós precisamos honrar em público e tudo que precisar ser resolvido, que seja resolvido em particular. A atitude da recusa de Vasti a uma ordem do rei em público acabou causando ao rei uma ofensa, um desrespeito, um desprezo, né? Não só pelo rei, mas pelas outras pessoas. E como consequência, ela perdeu a sua posição de rainha, o que é uma perda muito grande, né? Então, quando nós agimos sem considerar o nosso compromisso, a nossa responsabilidade com a situação, pensando apenas em nós mesmas, o que é justo para nós, talvez até é justo com os nossos sentimentos, né? Nós podemos ter grandes perdas. Então, a minha oração é para que nós possamos ter sabedoria em nossas decisões, nas nossas atitudes, que nós possamos ter discernimento para não tratar em público aquilo que deve ser resolvido em particular, né? Eu oro para que nós tenhamos esse discernimento e essa sabedoria e que nós possamos ter atitudes que não seja de ofensa, de desrespeito e de desprezo com as pessoas, mas que nós sejamos uma referência de respeito e de honra para as outras pessoas, né? Então, analisando tanto o rei Xerxes quanto a rainha Vasti, nós vemos aqui algumas atitudes, né, que acabaram prejudicando tanto em relação à motivação quanto a perder realmente coisas importantes. E é importante também dizer que um erro, né, ele não justifica um outro erro. Então, não é porque o outro errou que eu então vou cometer um erro para justificar aquilo. Vasti
se ela considerava, né, que o rei estava cometendo um erro ao querer exibi-la, ela cometeu um outro erro em desonrá-lo. E isso tudo acaba piorando a situação. Então, que nós possamos ter essa sabedoria. E aí, você pode estar se perguntando assim, né? Ah, Keila, mas o livro é de Esther. Você falou de Xerxes e de Vasti. Onde entra Esther aí? Bom, a continuação dessa história e das reflexões do livro de Esther, você acompanha no próximo episódio do Juntas com Propósito, com uma mulher escolhida por Deus para levar a palavra ao seu coração. Te esperamos lá. Curte, comenta, compartilha nosso vídeo, se inscreve no nosso canal, que assim o YouTube vai entregar essa mensagem para mais pessoas e o nome de Deus será mais conhecido. Um beijo no seu coração e que Deus derrame bênção sobre a sua vida. E a propósito, tá fazendo o que a gente faz? Perdeu. Como consequência,